eu sou a Tabata Cusiel e esse é o canal Floretizas. Hoje eu tô aqui pra falar do livro A Guardiã, da autora Laís Lassete. Faz um tempinho que eu estava com esse livro parado aqui na minha estante. Eu acabei deixando alguns livros pra trás na hora de ler e passando outros na frente, porque eu peguei um período de ressaca literária um pouco grande. Acabei ficando um tempo, uns meses, sem pegar um livro que eu gostasse muito pra ler. Esse daqui foi uns livros que eu li no começo do mês passado e que me ajudaram muito a sair da ressaca literária. Ele foi, tipo, o terceiro que eu li em seguida e eu tive a sorte de só pegar livro incrível pra ler, então foi um atrás do outro e esse daqui também foi muito bom. A Guardiã foi publicado pela editora Lotus, mas a editora Lotus não existe mais, então você pode comprar o livro diretamente com a autora e eu vou deixar o link aqui na caixinha de informação do vídeo, ok? Ele é o primeiro livro de uma série, a série chama As Relíquias de Aéter. É um primeiro livro incrível, é uma porta de entrada para uma série incrível, então se esse livro já foi bom, eu fico imaginando os outros livros. Esse livro, ele é envolto em magia e ele conta sobre um mundo de Aéter, então é um mundo fantástico, é um mundo fictício. E o livro tem mapa. Olha que lindo esse mapa, eu vou mostrar aqui no começo porque, gente, é um mapa. Eu amo livro com mapa. A Aéter é um mundo que tem magia e tem formas de magia diferentes. Uma coisa que eu gostei bastante nesse livro é que todas as coisas desse mundo que são diferentes pra nós são contadas num tipo de um sumário no final. Não é o sumário que fala, é tipo notas da autora no final do livro. Então, ela vai falando sobre os meses do ano que tem nomes diferentes, sobre a magia do mundo que tem um nome e um porquê. Então, tá tudo no final do livro, é bem legal. Se eu fosse vocês, quando estiver fazendo a leitura, ler junto com os acontecimentos do começo, ler o final é bem bom. O livro tem dois pontos de vista diferentes. O primeiro ponto de vista é um diário narrado pela princesa Alva, que é a princesa do reino de Kai. Essa narrativa acontece 8 anos antes do grande Edja. Eu acho que é Edja que pronuncia. Edja. É a grande tempestade que unificou todos os reinos e parou de ser tipo um império e agora fica um reino com 12 ducados, 12 meio que estadozinhos que os duques comandam. Então, 8 anos antes dessa grande tempestade, a gente tem a história da Alva. Ela narra essa história por meio de um diário, mas a gente não tem tipo uma divisão das histórias. Então não é tipo do começo até o meio é a história da Alva e do meio até o final é outra história. Não, são narrativas que se complementam. Então entre uma narrativa tem o diário e depois volta, entendeu? Vai ficar mais explicado, eu vou explicar. E o outro ponto de vista é do espírito que tá no medalhão da Delila. Delila. Delila é a filha dos duques de Kai e ela foge quando adolescente e vai viver com os magos do Tenar. E ela possui um medalhão e é esse espírito que tá aprisionado no medalhão que conta a história da Delila. Então, agora faz mais sentido, tipo, tem uma narração do espírito do medalhão. No próximo capítulo é a narração do diário. Narração do medalhão, narração do diário. Narração do medalhão, narração do diário. Esse livro tem toda uma mitologia diferente porque é um mundo criado. Então nesse mundo a gente tem novos deuses, novos reinos e novas magias. Tanto a Alva quanto a Delila, que são as duas personagens principais desse livro, elas são magas arcanistas. Então elas têm poderes e forças semelhantes e isso é muito importante. A história da Alva se passa 8 anos antes da grande tempestade e a história da Delila se passa 1800 anos depois. Mas elas têm uma coisa a ver. Um dos primeiros sinais que elas têm uma coisa a ver é essa magia. As duas são arcanistas e é muito difícil ter um mago arcanista. Como a história é dividida em duas partes, eu também vou dividir essa resenha em duas partes. A gente vai começar falando da história da Alva, que é a primeira história que é apresentada. A Alva, ela é princesa de Kai. Ela é prometida para se casar com o rei de Fargi. O rei de Fargi é um cara muito nojento. Ele é uma pessoa muito ruim. Ele é uma pessoa que só se preocupa com o poder e não perde meios de alcançar o poder. E pra
piorar a situação da coitada da Alva, o rei de Fargi odeia magos. Então ela tem que esconder a maior parte dela, que é o seu poder arcanista. Muita coisa se desenrola e a gente começa a ver a Alva tentando participar da resistência contra o rei de um modo bem oculto. A história dela é bem sofrida, a Alva é incrível, eu quero dar um abraço nela e falar que tudo vai ficar bem, porque eu tenho muita dó dela. Aí temos a história da Delila. A Delila, como eu já disse, é filha dos duques de Kai e ela fugiu de casa quando ela tinha 15 anos e se juntou aos magos do Tenar. Ela fugiu porque nos duques, entre os duques do reino, entre a nobreza do reino, é um tabu ser mago. Os magos foram marginalizados e ela queria treinar o poder dela, ela não queria esse fardo de ser duquesa, então ela foge porque ela não quer essa vida e vai viver com os magos do Tenar, que são magos incríveis, e ela faz uma verdadeira família lá, forma amigos, encontra o amor, ela é feliz ali. Até que um dia os pais dela morrem, isso acontece no começo, gente, não é spoiler, e com a morte dos pais dela, ela tem que voltar pro ducado de Kai pra assumir essa obrigação de duquesa. Acontece que ela indo até o ducado e voltando, ela descobre que os amigos dela, os magos do Tenar, perderam a memória e ninguém mais se lembra dela. Ela tá praticamente sozinha no mundo e muita coisa começa a acontecer. A partir desse momento, as duas histórias começam a se entrelaçar. A gente vê a Alva cada vez mais perto do perigo por causa do rei, e a gente vê a Delila com vários assuntos do ducado para resolver, várias pessoas tentando conspirar contra ela, e ela ganhando um diário que tecnicamente está em branco, mas não tá. Um fator essencial desse livro é a importância do espírito preso no colar da Delila. Ele é muito importante e ele que vai unir todas essas histórias, fazendo a história virar uma coisa só. Eu ando pegando muitos livros incríveis com uma construção de personagens maravilhosa e mais uma vez isso aconteceu nesse livro. Os personagens têm vida própria, os personagens conquistam a gente, eles são tão profundos que fazem a gente ter uma conexão imediata com eles. Tanto a Alva quanto a Delila tem personalidades fortes, tem personalidades marcantes, tem personalidades um tanto quanto distintas e que fazem a gente se apaixonar por ela. A Alva, ela é mais contida, ela tem que se colocar no lugar dela como submissa ao rei, então muitas vezes ela meio que guarda os sentimentos dela, mas ela não se deixa bater, ela luta até o final pelas coisas que ela acredita, e a Delila também é assim, ela luta pelas coisas que ela acredita, mas ela é um pouco mais desafia mesmo, ela não tá nem aí, ela fala com os outros, os caras vêm acusar ela também acusa os caras, ela não se cala, entende? Ela sabe que ela não tem que se colocar no lugar dela, ela é muito mais do que as convenções sociais, e eu gosto muito da Delila. De personagens secundários, a gente também tem uma grande personalidade deles, todos os personagens a gente consegue se conectar, a gente sabe o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. Eu adoro personagens bem construídos, então se você gosta também de personagens bem construídos, esse livro realmente tem. E ó que não são poucos personagens, hein? Tem muita gente nesse livro aqui. Agora vamos falar dos aspectos físicos, começando, claro, pela capa maravilhosa que foi feita pelo Marcos Falas, que é meu design de capa preferido. A capa ela é bem intrigante, porque ela tem tons de azul, roxo, rosa, verde e amarelo. Mas conforme a luz que você olha e conforme o período do dia, o local que você tá, o livro parece mais de uma cor do que de outra. Então quando o dia tá mais claro, o livro parece ser mais esverdeado. E quando o dia tá mais escuro, o livro puxa mais pro roxo, pra uma cor mais escura. A letra do livro tá muito bonita, a fonte, né, no caso. Eu gosto dessas letras que são angulosas e ao mesmo tempo retas. A parte de trás é bem simples, ela é roxa, tem algumas características pequenas da parte da frente e tem a sinopse do livro. Na orelha da frente a gente tem alguns comentários de pessoas que leram o livro e gostaram. E na orelha de trás a gente tem a foto e a biografia da autora. Como eu já disse, uma coisa que eu amei nesse livro, que eu amo em livro de fantasia que tem outros mundos, é esse mapa muito fofo, muito bem desenhado, que ajuda a gente a se localizar entre o reino de Aether. E logo em seguida a gente tem um trecho do livro que eu já marquei com post-it porque eu amei, eu achei que é uma boa introdução pro livro, porque mostra o tanto que a escrita da autora é maravilhosa, poética, bem escrita, e dá tipo uma entrada pro livro. A diagramação é muito bem feita, ela é simples, mas o detalhe do número da página e do nome na lateral do livro é uma coisa que eu amei de paixão. No mais, a diagramação é simples,
como eu disse, no canto do livro tem um número com o nome da autora de um lado e o número da página com o nome do livro do outro. E no final do livro, como eu disse, tem a dedicatória, o apêndice do livro, que conta mais sobre a mitologia do livro, sobre as coisas que a autora criou, como os guardiões da magia, os meses do ano que tem nomes diferentes, sobre a magia e como ela é dividida entre as pessoas nesse mundo que a autora criou. Como eu disse, a diagramação tá muito linda, tá simples, mas ela tem aqueles detalhes que fazem a gente se apaixonar. E a gramatura do papel está maravilhosa, papel pólen, como eu amo, amarelinho. Eu não tenho nada de ruim pra falar desse livro. Eu acho que a única coisa ruim que eu tenho pra falar é que eu quero a continuação. Eu ando falando muito isso, mas o que eu posso fazer? Eu tô pegando livros maravilhosos que são partes de uma série e que a continuação ainda não saiu, então eu preciso da continuação. Esse é o único ponto ruim desse livro, não tem uma continuação. É isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui no canal ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra sempre receber notificação quando tiver vídeo novo. Não esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhar, que isso ajuda muito, e de comentar o vídeo, que eu vou adorar saber a sua opinião sobre o canal, sobre o vídeo, sobre o livro, sobre tudo. Eu sempre respondo os comentários, então deixe seu comentário aqui que eu vou amar. Não esqueça também de me acompanhar nas minhas redes sociais, porque eu adoro conversar com vocês por lá, e de assistir o último vídeo aqui do canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, um beijo!